Se você foi uma criança curiosa, provavelmente já tentou criar um eletroímã caseiro. Neste vídeo, nós vamos te ensinar como montar um eletroímã e como criar uma competição magnética utilizando dois dispositivos desse, com coisas que provavelmente você já tem na sua casa. Além disso, vamos te mostrar como é possível criar força e campo magnético através da corrente elétrica. O eletroímã é um tipo de dispositivo eletromagnético que faz o uso de corrente elétrica para gerar um campo magnético ao seu redor. Para que isso ocorra, o eletroímã é formado por um núcleo de algum material ferromagnético envolto por um enrolamento de fio ou bobina. Quando uma tensão é aplicada ao fio, será gerada uma corrente elétrica que induzirá o surgimento de um campo magnético no eletroímã. A história dos eletroímãs começou lá no século XIX, quando o físico dinamarquês Hans Christian descobriu que era possível induzir campo magnético através da corrente elétrica. O primeiro eletroímã foi criado em 1824 pelo cientista inglês William Sturgeon. Ele criou um dispositivo em formato de ferradura. Naquela época não existia fios isolados, então ele precisou utilizar fios esmaltados. Apesar disso, o fato de não existir um isolante entre o núcleo e os fios atrapalhou um pouco o funcionamento do dispositivo. Em 1830, o cientista estadunidense Joseph Henry aprimorou e potencializou o eletroímã criado por William. Ele utilizou fios isolados, facilitando muito mais o funcionamento do eletroímã. E é desse tipo de eletroímã que nós vamos mostrar aqui no vídeo. Gente, vamos então agora mostrar os equipamentos que a gente vai precisar para fazer os eletroímãs. A gente vai precisar de dois parafusos desses. A gente vai estar usando 4 pilhas. A gente teve que fazer uma adaptação aqui porque estava difícil de prender nos nossos testes. O procedimento vai ser colocar os dois parafusos com os polos positivos próximos. Vai ser algo parecido assim. E testar a força de qual eletroímã é mais forte, porque como a gente vai fazer as espiras que já estão até feitas neste parafuso aqui, um dos parafusos vai exercer uma força eletromagnética maior do que o outro, e com isso o nosso pêndulo vai tender a ir para o parafuso mais forte. E agora eu vou fazer a montagem. Pessoal, esse aqui é o resultado final da nossa montagem. A gente vai pegar o pêndulo e colocar, ele tem que oscilar entre um dos dois lados aqui. Como podemos ver, o ímã mais forte é o ímã com maior número de espiras. Ele irá dominar o campo que puxa as moedas, fazendo com que o pêndulo aponte para o vencedor, considerando que os dois eletroímãs estão a uma mesma distância das moedas. A força do eletroímã vai depender em grande parte da tensão da pilha, que é responsável por definir a intensidade de corrente elétrica sobre o fio. Além disso, também é influenciada diretamente pelo número de espiras de sua bobina e as propriedades do núcleo. Como as pilhas são iguais e o núcleo é o mesmo para os dois eletroímãs, a única variável que temos para definir a intensidade do campo magnético é a quantidade de voltas do fio em torno do parafuso. Entender o funcionamento de um eletroímã e como construir um dentro da sua própria casa nunca foi tão fácil. Aproveite e crie uma competição magnética com os seus amigos. No lugar do pêndulo, você também pode utilizar uma bússola, que o efeito será o mesmo. Espero que você tenha gostado e até a próxima!